Que bacana, um grande prazer estar de volta aqui com vocês. Queria cumprimentar pela criação do Instituto, né, transformar esse trabalho que já vinha sendo consolidado aí com a cirurgia ao longo dos anos, né, na Escola de Medicina, e agora esse passo, esse avanço na criação desse instituto que tanto vem colaborar para a formação de vocês e, com certeza, para o bem-estar dos pacientes. Eu fico muito feliz que vocês estejam sempre avançando. É um prazer, eu estou à disposição sempre, já falei, eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. E falar de hemorragia digestiva alta, eu acho que vai ser uma coisa bastante interessante e rever vocês também. Bom, um pouco da minha apresentação, acho que a maioria de vocês já me conhece, né? Eu tenho essa apresentação formal aí do meu currículo, que com certeza eu não vou ler para vocês, mas assim, formei na turma de 1988 na UFAM, então realmente uma longa trajetória aí na medicina, e dedicando os últimos 30 anos para gastroenterologia, para hepatologia, né? Fiz o meu mestrado em saúde pública, né? E ensinei muitos anos aí na UFAM, e fiz o meu doutorado em doenças tropicais infecciosas, mas sempre voltando, seja no mestrado, que no doutorado a pesquisa era sempre voltada para hepatite B, hepatite C, na época muito foco nas hepatites virais, né? E depois eu já fiz 2 pós-doutorados, um na França, onde a gente trabalhou uma pesquisa com vírus de hepatite delta, e um outro na Itália, onde eu estou agora, nesse momento, uma pesquisa, né, um trabalho de 3 anos aí sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, esses meus anos de academia, meus anos convivendo com os estudantes, meus anos de experiência com os pacientes, me trouxeram até aqui, eu acho que me consolidaram numa carreira que realmente eu tenho muito prazer de apresentar e compartilhar com vocês. Quando a gente começa a falar de hemorragia digestiva, o que acontece? Nós estamos diante de um paciente que está sangrando. Então, é importante, vocês que estão diretamente ligados aí na cirurgia, né, na manutenção da vida, que a gente siga aquele protocolo que com certeza a maioria já conhece, que é o protocolo ABCDE, que primeiro vai avaliar as vias aéreas superiores, se estão pérvias, né? Então, se esse paciente, aí vamos para o B, se esse paciente está respirando, né, de briefing, em seguida, ver batimentos cardíacos, se está tudo ok com a parte cardiocirculatória. Em seguida, verificar se existe algum déficit neurológico nesse paciente. Então, uma abordagem bem ampla. E, em seguida, verificar se tem algum sinal de exposição. Aí vem a letra E, né? E aí a gente, lembrando dessa ordem, lembrar sempre que o primeiro passo é abordar a via aérea superior. Ok? Passo próximo. E é importante também, nesse paciente, se o paciente está em sangramento ativo, está em algum risco, que nós tenhamos 2 acessos intravenosos periféricos com calibre adequado, né? Que não precisa ser uma veia central, mas pode ser um acesso venoso periférico, mas que seja um calibre adequado, seja bastante calibroso, que possa infundir 2 litros de Ringer lactato nesses pacientes instáveis de maneira rápida, ok? Vamos lá, próximo. Bom, existe também conseguimos aumentar um pouco não, só para a gente ler o título. Não precisa ler todo esse slide, toda a classificação, mas esse aqui é um slide para você avaliar o paciente. Logo no início, ele é muito clássico do ATLS, da CLS, para quem já fez os cursos, né? Que são os sinais e sintomas de choque hemorrágico, classificando ele de 1 até 4. Né? Eu não vou ler todos os detalhes agora, porque esse é um curso específico de ATLS, que a gente vê os sinais e sintomas de choque. Eu coloco aqui o slide para a gente lembrar que a gente precisa estar atento
para essa classificação, para a gente poder dar a prioridade adequada ao nosso paciente. Próximo. Bom, se é um paciente hipotenso, por exemplo, você pode estar com choque a partir do grau 3, segundo a classificação que a gente acabou de mostrar, e nesse caso pode até já ser indicado a transfusão de hemocomponentes, tá? No paciente com choque de grau 3. A gente já viu lá no início que primeiro um acesso venoso e jogar Ringer no paciente. Aí vamos para a classificação. Se ele tiver com uma frequência cardíaca acima de 140 batimentos, você pode estar indo já para um choque de grau 4, ou seja, um choque bastante grave. Próximo. E quais seriam, então, vamos falar agora das hemorragias. Eu falei primeiro, eu tentei abordar bem a situação do paciente que chega sangrando, né? Então, para a gente saber como fazer a abordagem inicial desse paciente. Importante classificá-lo do ponto de vista da gravidade, da urgência e emergência que esse paciente tem, né? E saber as primeiras abordagens. Aí depois a gente vai pensar quais são as manifestações clínicas para a gente pensar se é uma hemorragia digestiva alta ou uma hemorragia digestiva baixa. No caso, acho que vale a pena repetir, mas eu creio que vocês todos já sabem, que sugestivo de hemorragia digestiva alta é caracterizado com hematêmese, que é o vômito com sangue, e melena, que é a presença de sangue escuro nas fezes, são fezes negras, pretas, tá? E a sugestivo de hemorragia digestiva baixa, que é a hematoquesia, a presença de fios de sangue no meio das fezes, mas um sangue já vivo, ou a enterorragia mesmo, que é a presença de sangue sem estar misturado nas fezes. Próximo. E aí, pode estar indicado já fazer um lavado, né, com catéter nasogástrico, tá bom? O catéter, claro que não tem sensibilidade para classificar, mas nesse lavado do catéter, ou seja, no aspirado que você vai fazer, quando você mete o catéter, lava com soro, aspira o que vem ali, se vier sangue, provavelmente você está com uma hemorragia digestiva alta, então você já pode intervir terapeuticamente. E daqui a pouco a gente vai caracterizar as prioridades terapêuticas, né? Se nesse aspirado do catéter vem bile sem sangue, você não pode excluir definitivamente a hemorragia digestiva alta, tá? Porque a aspiração biliosa e a ausência do conteúdo hemático, ela indica ali, como está escrito aí no slide, que exclui hemorragia digestiva alta ativa, mas deve-se continuar a investigação, porque pode ter ocorrido já uma hemostasia da lesão e não está mais vendo o sangramento ali naquele lavado, mas ele existe, tá bom? Então é bom aprofundar a investigação. Ok? Próximo. Bom, para sangramentos volumosos, importante do ponto de vista diagnóstico terapêutico, fazer uma arteriografia e uma angiografia. A arteriografia ou angiografia, elas identificam sangramentos de fluxo de 0,3 ml por minuto, ou seja, 0,5 minuto nas provas. E tem alta especificidade e sensibilidade. Próximo. Bom, a hemorragia digestiva alta, se ela já estiver estabilizada, né, ou seja, não está mais sangrando naquele momento, não está ativa, você tem que fazer uma endoscopia nas primeiras 24 horas, ok? Estabilizou o paciente, faz endoscopia. O ideal é fazer nas primeiras 12 horas, mas pelo menos nas primeiras 24 horas, leve esse paciente para fazer endoscopia. O que é estabilizar a endoscopia, a hemorragia? Por exemplo, você está no pronto-socorro, chega o teu paciente com hematêmese. Ele teve 5 episódios de hematêmese, como eu tive semana passada, o paciente assim. 5 episódios de hematêmese. Ele já não está mais sangrando.
mas eu vou, ou seja, ele está com hemorragia digestiva porque ele teve 5 episódios sequenciais. Naquele momento, ele não está sangrando. Então, o ideal é que nessa primeira abordagem, nas primeiras 12 horas, no máximo nas primeiras 24 horas, se leva o paciente para fazer a endoscopia digestiva alta. Próximo. Bom, e para a endoscopia digestiva baixa, qual seria a abordagem, né, diagnóstica inicial? Primeira coisa seria fazer o toque retal e uma anoscopia, né? Você vai olhar o local, ver se tem alguma fissura, ver se tem algum sangramento localizado ali mais baixo, e fazer o toque para ver se vem sangue na luva, né? Que possa caracterizar que o sangramento é ali naquela região anorretal, né? Se não for excluída hemorragia digestiva alta, você deve realizar também a endoscopia digestiva alta. Resumindo, deixa eu explicar melhor. Você está abordando um paciente com hemorragia digestiva baixa, ok? Mas, se não foi completamente excluído que ele possa ter também sangramento alto, é indicado fazer, além da abordagem baixa, fazer uma endoscopia digestiva alta também, tá? A colonoscopia, que é o exame padrão ouro para sangramento digestivo baixo, tá? Pode estar indicada em muitos casos, eu vou abordar aqui mais aprofundadamente, vou dar os exemplos, e ela pode ser, assim, postergada um pouco, não precisa ser feito tão, como a gente falou da endoscopia digestiva alta, a gente pode programar, até porque a colonoscopia, ela precisa de um preparo específico para ser realizada, senão vai ser um exame um pouco invasivo, sem uma objetividade mesmo, sem um resultado bom. Então, ela não tem essa necessidade de ser realizada nas primeiras 24 horas, ok? Isso que eu acabei de falar, está escrito nesse slide, que para fazer a colonoscopia, o paciente já tem que estar bem estabilizado por causa do preparo do exame. Tem todo um preparo, porque esse colo ele vai ter que ser muito limpo. Então, é um preparo que é um pouco desgastante para o paciente. Às vezes o paciente reclama até de ficar meio desidratado e tal. Então, se é um paciente grave, você não pode submetê-lo a uma situação dessa, de uma limpeza, tipo, por exemplo, com manitol. Então, o ideal é que esse paciente já esteja estabilizado para depois fazer a colonoscopia, se for realmente indicado fazê-la, tá? Próximo. Agora, outros exames que são importantes, além da endoscopia, porque eu fui direto nela, que a gente estava falando de exames endoscópicos, além da colonoscopia. Que a gente faz diante de um paciente é pesquisar hemorragia oculta, tá? A gente tem que ver se esse paciente está sangrando de uma maneira oculta, ou se tem um sangramento volumoso, ou se tem sangramentos lentos e intermitentes, ou seja, sangra um pouquinho um dia, passa uns dias sem sangrar, e aí também ver quando pode ter uma indicação para angiotomografia. Falando um pouco da hemorragia oculta, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ela é muito indicada para pacientes que estejam suspeitando de hemorragia digestiva baixa, mas acho que isso vai vir nos próximos slides. Vamos ver? Passo próximo, ok. Ok. Então, uma hemorragia oculta, você vai ter que fazer uma identificação do sangramento de uma forma indireta. E o principal local o principal foco desse sangramento, ele vem do intestino delgado, no caso das hemorragias ocultas, onde você não identifica logo o sangramento, né? E que você vai ter que fazer esse aprofundamento. E para avaliar intestino delgado, das principais ferramentas que a gente tem hoje em dia é a endoscopia por cápsula endoscópica. É o exame mais adequado, o exame menos invasivo, né? E que vai estudar toda a região que você precisa
ver. Um exame complementar que pode ser usado nesse caso também é a enterografia por tomografia ou ressonância magnética, tá? E, em último caso, assim, já quando todos os diagnósticos, todas as tentativas diagnósticas falharam em pacientes que tenham uma necessidade persistente de transfusões, que esteja sempre hospitalizado por sangramentos ocultos que você não identifica, não identificou com a cápsula, não identificou com a tomo, não identificou com a ressonância, você pode tentar essa enteroscopia, pode indicar, né, tentar não indicar a enteroscopia intraoperatória. Próximo. Bom, outra que a gente citou, né, de modelos de sangramento, tipos de sangramento, são os sangramentos lentos e intermitentes. Né? Sangramento sangra um pouquinho, passa dias sem sangrar, depois sangra um pouquinho. Nesse caso, pode estar indicado um exame que a gente chama de cintilografia, né, das hemácias marcadas com tecnésio 99. É um exame pouco disponível e indica sangramentos mínimos, tá? Mas ele é muito pouco disponível, eu realmente não vejo a indicação de rotina, né? A abordagem do paciente, mas era importante trazer para vocês que existe, que a gente pode tentar lançar mão em alguns casos específicos, né, que seja uma coisa muito crônica, que vem se repetindo, que já tentou todos os outros diagnósticos, mesmo a história do paciente não tá te levando a caminho nenhum, é um exame que a gente pode lançar mão também. Próximo. A angiotomografia, ela é interessante para ver o quadrante onde se origina o sangramento, mas ela não é muito específica para localizar a curvatura da alça, onde é o foco mesmo daquele sangramento, mas ela pode ajudar nessa questão, ao menos de te indicar o quadrante onde é o foco desse sangramento, e ela é feita através de varreduras repetidas ao longo de 24 horas. A angiotomografia. Vamos lá, próximo. Ok, então agora nós vamos falar do sangramento não varicoso, tá? E pode passar o próximo. E a gente sabe que no sangramento não varicoso, ou seja, não ligado a varizes, né, a principal causa são as úlceras pépticas, né? As doenças dispépticas em geral, associada a fatores de riscos específicos. E desses a gente destaca os dois principais, que é o uso de anti-inflamatórios não hormonais e a presença do H. pylori, que predispõe à formação dessas úlceras, ok? E lembrando que a úlcera péptica é a principal causa de hemorragia digestiva alta não varicosa, ok? Próximo. Então, falando da úlcera, o sangramento é a principal complicação. Elas podem ser duodenais ou gástricas, tá? As úlceras duodenais, quem vai sangrar ali nas úlceras duodenais é a artéria gastroduodenal. E nas úlceras gástricas é a artéria gástrica esquerda. Próximo. O tratamento das úlceras, ele pode ser clínico, pode ser endoscópico, angiografia ou cirurgia. Passo próximo. O tratamento endoscópico, ele vai ser baseado nessa classificação que a própria endoscopia vai nos trazer, que é a classificação de Forest, que a gente vai se aprofundar um pouquinho, mas para começar, do ponto de vista... Não, vamos avante, que eu esclareço melhor o que fazer em cada situação. No tratamento clínico, a primeira coisa a se fazer é cessar os fatores desencadeantes. Primeira coisa que esse paciente é um paciente provavelmente que já tem sintomas dispépticos, que já deve ter algum diagnóstico de gastrite na sua história, que talvez tenha uma alimentação inadequada, né? E não procurou sim, aquela abordagem mais séria da sua doença até que evoluiu para uma úlcera péptica. Bom, associado a isso, a essa evolução que veio caminhando assim, tem os dois fatores que a gente abordou no início, que são
Uso de anti-inflamatórios não hormonais. Então, primeira coisa, retirar absolutamente o uso de qualquer anti-inflamatório não hormonal, ok? E a segunda coisa, tratar a H. pylori, né? Fazer endoscopia, tratar a H. pylori, porque é fundamental que se tire esse fator de risco importante para sangramento, para as úlceras e, consequentemente, para o sangramento digestivo não varicoso. A administração de inibidores de bomba de prótons, claro, na abordagem, na dose adequada, geralmente se faz por 2 meses, no caso de úlcera péptica, e depois se faz um controle, mas é importante saber que a gente vai ter que, além de cessar os fatores desencadeantes, a administração de BPP e a terapia do H. pylori, como eu já acabei de falar. Bom, aqui nós temos modelos, eu não vou aprofundar porque a aula não é de clínica, mas alguns nomes dos IBPs são os prazóis, né? Aqui eu tenho omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, e todos eles, né, seriam indicados, como eu acabei de falar quando eu falei de um paciente que provavelmente já tinha sintoma, etc., que seriam idealmente indicados antes de se ter uma hemorragia digestiva alta, ou seja, tratar o problema que levou ao sangramento, e não, agora, se a gente já tem o sangramento, aí a gente vai ter que tratar agora o sangramento, tá? Esses inibidores de bomba de prótons, eles podem ser usados em infusão contínua, podem ser usados fracionados de forma endovenosa ou oral, tá? Eles podem ter administração, dependendo do quadro clínico que se apresenta, tá? E aí você vai ter que ter um bom manejo do teu paciente para indicar a melhor forma de administração. É claro que um paciente que está com vômito, que está sangrando, que está sem condições de ingestão oral, é claro que você vai fazer uma terapia endovenosa. E aí você vai definir, dependendo da intensidade do sangramento, da história do paciente, do diagnóstico etiológico do paciente, se você prefere fazer, se é mais indicado fazer uma infusão contínua, ou fazer de 12 em 12 horas, fazer de 8 em 8 horas, isso aí vai depender caso a caso, ok? Quando você opta por uma infusão intravenosa, né, você pode fazer em bolos, onde a dose de ataque é contínua e vai por 72 horas. E a dose de ataque, em geral, é o dobro da dose diária indicada. Próximo. Ok. Tratar o H. pylori, retirar os anti-inflamatórios, já falamos. Próximo. Ok. Então, como eu falei lá no início, quando a gente abordou as hemorragias digestivas alta não varicosa, aumenta um pouquinho, a classificação de Forest, ela nos dá justamente essa classificação endoscópica. O que é que você está vendo ali na endoscopia que te faz saber qual é a gravidade e qual vai ser a tua abordagem terapêutica nesse paciente? Então, a classificação 1A de Forest é um sangramento ativo e pulsátil em jato, como vocês podem ver ali na figura. Se der para mostrar, né? Isso. Aí, né? O sangramento 1B é um sangramento ativo, porém ele não é um sangramento que está pulsátil, ele é um sangramento que está ali babando, olha, como a gente costuma dizer, ó. Você vê aquela gotinha ali de sangue, você vê que tem um sangramento ativo, mas ele não é pulsátil. Nós já mostrou ali, né? Agora vamos falar para a classificação Forest 2. No Forest 2 também nós vamos ter 2A, 2B e 2C. No 2A, nós vamos ter um vaso visível não sangrante, como você vê ali na figura, ok? No 2B, nós temos um coágulo, mostra ali o coágulozinho, aderido, né, à mucosa, você observa esse coágulo ali aderido, e no 2C, você tem a presença dessa hematina, né, que é essa coleçãozinha de sangue que você observa ali. No Forest 3, tá, você já tem uma úlcera clara. Então, cada
situação dessa, cada classificação dessa vai ter uma abordagem terapêutica diferente. Pode passar o próximo? Ok. Então, como a gente falava, o Forest ele é uma classificação para o risco de ressangramento através de parâmetros endoscópicos. Se eu tenho ali um Forest 1A, que é um sangramento ativo com base pulsátil, é claro que esse paciente tem muito maior risco de sangrar do que um Forest 2B, que é um paciente que está ali babando, ou de um que só tem uma varize aparente sem sangramento, né? Bom, pode passar, vamos passar mais para frente, falando de sangramentos excessivos. Na presença de um sangramento ativo em grande quantidade, você pode, inicialmente, já de cara, fazer uma lavagem com solução salina em temperatura ambiente. Além disso, você pode administrar por via endoscópica mesmo a eritromicina, tá? Assim, tipo, uns 30, 90 minutos antes de fazer a lavagem com a solução salina. Ok? Pode passar o próximo. Então, agora nós vamos abordar um pouco sobre o tratamento cirúrgico, né, desses casos, tanto nos casos refratários, falar um pouco dos parâmetros endoscópicos, das indicações e também da técnica, que vai depender da localização das úlceras, né? Vamos passar ao próximo. Então, os parâmetros endoscópicos que têm alto risco de falha também são os Forest 1 e 2A. Porque, se a gente lembrar, o Forest 1 é aquele que está com sangramento ativo, né? E o 2 é aquele que tem sangramento ativo, mas não pulsátil, só tipo babando, né? Uma úlcera maior que 2 centímetros, ou seja, uma úlcera larga, né? As úlceras também de parede duodenal posterior são úlceras com grande risco de falha na abordagem, né, da endoscopia, e as úlceras gástricas na curvatura menor do estômago. Então, são possíveis indicações de abordagem cirúrgica para este paciente. Próximo. Então, tá aí, as indicações, eu vou ler aqui para vocês, a estabilidade hemodinâmica a despeito da reanimação vigorosa, ou seja, você tentar transfusões a partir de 6 unidades, né, de 6 bolsas, e realmente continuar com estabilidade hemodinâmica, pode ser uma indicação para cirurgia, tá? Outra seria a falha das técnicas endoscópicas, como a gente acabou de falar, que foram tentadas fazer terapeuticamente, né, e falharam. Outra situação, hemorragia recorrente após a estabilização inicial, ou seja, estabilizou, parou de sangrar, fez 2 tentativas de hemostasia endoscópica e mesmo assim continuou sangrando, então é possível que seja indicação cirúrgica para esse paciente. Choque associado à hemorragia recorrente, uma boa indicação para cirurgia, e aquele sangramento lento, porém contínuo, com necessidade de transfusão acima de 3 unidades por dia. Então, é uma indicação para cirurgia, porque apesar de não ser um sangramento abundante, ser um sangramento lento, ele é contínuo e está precisando ficar repondo sangue para esse paciente. Então, importante que a gente saiba indicar, principalmente falando aqui para vocês que estão na área da cirurgia, que criaram esse instituto maravilhoso aqui, saber indicar, pensar o momento certo da indicação cirúrgica na abordagem de uma hemorragia digestiva alta não varicosa. Próximo. Agora vamos falar um pouco do sangramento varicoso, ok? Próximo. O sangramento varicoso ele é geralmente causado pelas varizes gastroesofágicas, é lógico, né? Um sangramento digestivo alto, né? Vai precisar ser feita uma avaliação endoscópica, que a gente vai falar aqui, vai precisar fazer o tratamento da hemorragia e a profilaxia desses sangramentos. Próximo.
Bom, como a gente já falou, sangramento digestivo autovaricoso. Então, ele é causado por varizes gastroesofágicas, ok? Ou esôfago gástricas, como queiram, né? Geralmente, essas varizes, tanto as varizes como a gastropatia hipertensiva, elas estão associadas à cirrose com hipertensão portal. No momento, eu estou até com um paciente com uma hipertensão portal, que eu estou esclarecendo que não é um cirrótico, e pode acontecer algumas doenças vasculares, com trombose, com uma série de outras complicações, que possam levar a uma hipertensão portal, e que venha a ser associada a varizes de esôfago e a gastropatia hipertensiva, varizes gastroesofágicas e a gastropatia hipertensiva. Então, para você dizer que você tem uma hipertensão portal, você vai estar com a pressão nas veias hepáticas acima de 5 milímetros de mercúrio. Já para você desenvolver as varizes de esôfago, em geral, essa pressão ela já vai estar acima de 12, entre 12 e 20 milímetros de mercúrio. E aí, se ultrapassar 20 milímetros de mercúrio, geralmente você vai ter um sangramento digestivo, né, uma hemorragia digestiva alta, com uma pressão tão elevada nas veias hepáticas. Então, só recapitulando, 5 milímetros, acima de 5 milímetros de mercúrio, a gente já pode falar de hipertensão portal, tá? Em geral, nesse caso aí, a porta está acima de 1 centímetro, né? O desenvolvimento das varizes, ele começa a acontecer entre 12 e 20 milímetros de mercúrio, e a partir de 20 milímetros de mercúrio, o risco de sangramento é presente. Ok? Próximo. Então, aqui nós temos uma avaliação endoscópica de varizes, tá? A gente pode ver ali varizes tortuosas, presença de sangramento ali. Se quiser ir mostrando, né, indicam, né? E aí, no outro, a gente vê bem melhor, do lado, a tortuosidade, né, dessas varizes, são veias bem dilatadas no esôfago, provavelmente essa aí é terço distal. Aí, você tem que fazer, a cada 2 anos, a avaliação endoscópica para pacientes sem varizes, e a cada ano que teve sangramento, e a cada ano para pacientes que tenham varizes. Isso aí tem que ser em até 15 horas, se for realizado. Quando o sangramento, existe o sangramento, você faz a endoscopia em até 15 horas, você consegue parar esse sangramento, e isso afeta diretamente, positivamente, se você consegue intervir nas primeiras 15 horas, afeta positivamente o prognóstico desse paciente, né, a sobrevida desse paciente. Aqui, nós estamos vendo, então, como a gente estava mostrando anteriormente, varizes de grosso calibre, né, com uma pressão portal seguramente acima de 12 milímetros de mercúrio, com presença de red spots. Vamos procurar os red spots ali no outro dá para ver melhor, que são esses pontos vermelhos, eu estou apontando aqui com o meu dedo, esses pontos vermelhos, principalmente aqui em cima, aqui, esses red spots, eles são um risco realmente bem aumentado de sangramento. Então, quando você tem varizes de grosso calibre, com presença de red spot, o risco de sangramento é bastante grande. Então, aí isso vai impactar diretamente na tua conduta, na tua abordagem terapêutica desse paciente. Ou seja, esse paciente aqui, por exemplo, essa endoscopia aqui da direita, ele não está com um sangramento aparente, né? Eu vejo ali, eu não conheço, não vi essa endoscopia viva, mas eu estou vendo aqui no slide que ele não parece não ter um sangramento aparente, eu não sei se lá no fundo é um pouco de coleção sanguínea, não sei, mas aqui, nas varizes mesmo, a gente vê que não tem nenhum sangramento aparente. Se você tem varizes assim, de grosso calibre, com red spots, já é uma indicação de laqueadura. Porque se for varizes de fino a médio calibre, sem red spot, você pode pensar numa profilaxia primária, que é através de medicamentos. A gente vai ver já aqui mais para frente. Pode passar o próximo. Bom,
Ah, ok. Chegamos na profilaxia, aumenta um pouquinho para a gente conseguir ler um pouquinho. Então, profilaxia de sangramento. Tá aí, a profilaxia primária e secundária. A gente já consegue ler aqui, tá ótimo. Então, a profilaxia primária, ela é feita com beta-bloqueador. A primária mesmo, sozinha, pura e santa, ela é feita com beta-bloque, tá? Então, tem a dose específica para cada beta-bloqueador. A gente usava muito propranolol, hoje em dia o carvedilol também a gente está usando bastante, né? E segundo o Seiberstein, nós vamos classificar dessa forma aqui, ó. Varizes pequenas, com características de alto risco de sangramento, você começa um beta-bloqueador não seletivo, desses que eu citei. Agora, lá em cima, ainda voltando para aquele slide de cima, para aquele quadrinho de cima, ele dá a opção da ligadura elástica também, só que ele também coloca ali como profilaxia primária. A ligadura, às vezes, já é classificada já como uma profilaxia secundária. Bom, mas vamos deixar ela ali como está e vamos aqui para ler esse quadrinho de baixo. Varizes médias ou largas. Você já começa o beta-bloqueador não seletivo, como a gente já citou, ou faz a ligadura elástica. Sempre o que eu digo, avaliar estado geral do paciente, se tem anemia, se tem sangramento recente, se é um jarreque sangrante, já sangrou outras vezes. Tudo isso conta na tua decisão da profilaxia, tá? A maioria dos pacientes, quando está nesse estágio aqui de varizes finas a médias, dá para segurar só com beta-bloque. No caso, se o paciente já está de média para larga e começa a ter red spot, você já vai pensar na ligadura elástica, tá? E aí a gente passa aqui para profilaxia secundária, que é a associação entre o beta-bloque e a ligadura elástica. Isso aí também para prevenir a peritonite bacteriana espontânea. Por que ele fala de prevenir peritonite bacteriana espontânea? O que teria a ver a peritonite bacteriana espontânea com um sangramento digestivo, né? No caso da prevenção da PBE, é porque você pode ter as duas situações associadas, ou seja, você ter o risco de sangramento digestivo e você ter também uma CIT no paciente que é cirrótico, desnutrido, né, com problemas imunitários, com uma estase de líquido ali, que propicia, que tudo pode propiciar a peritonite bacteriana espontânea. A gente sabe que é uma complicação muito presente no paciente com ascite, com hipertensão portal. Então, são duas complicações em paralelo, por isso que a gente está botando junto aqui. Numa delas, na associação da profilaxia secundária, você vai fazer o beta-bloqueador com a ligadura elástica. E aí você já vai abordar se vai ser necessário também fazer a prevenção da PBE através do uso de fluoroquinonas orais ou de ceftriaxona endovena até 7 dias a partir do sangramento. Ou seja, o paciente sangrou, né? O paciente tem ascite, tem cirrose, tem classicamente o quadro de hipertensão portal por cirrose, então já é um paciente que você tem indicação de iniciar a prevenção, a profilaxia da PBE com ceftriaxona endovena por 7 dias ou com uma fluoroquinolona oral. O tratamento endoscópico ele pode ser feito de 3 formas, basicamente. Vamos falar aqui das duas principais, né, que é a escleroterapia e a ligadura elástica. Tá? Na escleroterapia, é mais feita assim, na emergência, tá? Não é uma coisa que se use mais tanto hoje em dia, né? A principal indicação, principalmente quando a gente está falando de profilaxia secundária da hemorragia digestiva por varizes, a preferência é a ligadura elástica, ok? Por quê? Porque ela tem menos riscos de complicação. E uma outra opção, que seria para tratamento local de varizes gastroesofágicas, mas principalmente para as varizes
de fundo gástrico seria o uso do cianoacrilato, mas ele é muito pouco disponível no SUS. Então, não é uma coisa que se use de rotina. Resumindo, a preferência, a indicação ideal é fazer o tratamento endoscópico por ligadura elástica. Aí nós podemos falar um pouco da síndrome de Mallory-Weiss, que é causado pela laceração esofágica e é um sangramento autolimitado, né? Aí podem ocorrer náuseas e vômitos intensos e de repetição e pode estar associado a consumo excessivo de álcool ou a hiperêmese gravídica. São duas situações diferentes que podem se caracterizar dessa forma, com náuseas e vômitos intensos e repetidos, né? Vocês já classicamente já viram ou já ouviram falar ou já leram sobre uma hiperêmese gravídica, que é exatamente isso, né? E durante um quadro assim, pode acontecer um sangramento, né? Uma laceração esofágica com um sangramento digestivo alto importante, e em geral é um sangramento autolimitado. Ok? Próximo. Agora vamos falar um pouco de hemorragia digestiva baixa, que a gente caracterizou lá no início, que em geral é caracterizado por hematoquesia ou enterorragia. Próximo. Então, as causas principais, aí nós vamos falar de doença diverticular, de angiodisplasias, várias situações de vertículo de Meckel, e câncer coloretal, principalmente. Hoje em dia, a prevenção do câncer coloretal é fundamental, tá, gente? Inclusive, acima de 45 anos, é indicado já começar a procurar o seu médico para fazer uma primeira colonoscopia, ou no mínimo a partir dos 50 anos. Mas, aqui na Itália, por exemplo, existe um screening para todos os cidadãos que são inscritos no sistema de saúde. Chega na casa, um envelopinho, já com a sua coleta, com o material da sua coleta, você leva em qualquer farmácia para fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? Então, é um diagnóstico inicial, um rastreamento inicial importantíssimo, né? Baratíssimo, e fundamental, porque se alguém é detectado com, mesmo assintomático total, população em geral, acima de 45 anos, faz ali, viu que tem um sangramento, um sanguezinho oculto ali, vai investigar por quê, mas já chama atenção, porque em geral são pacientes completamente assintomáticos. Então a gente vê como é importante fazer o diagnóstico precoce, seja qual for a doença que estiver falando, a abordagem precoce e a prevenção são as melhores formas de conduzir esse paciente. Próximo. Então, como uma das principais causas de sangramento baixo, né, de hemorragia digestiva baixa, a gente falou da doença diverticular. E a doença diverticular, ela pode apresentar duas complicações principais. Vocês sabem o que é a doença diverticular, que é a formação daqueles divertículos no nível das alças intestinais, né? Então, esses divertículos, eles podem inflamar e eles podem sangrar. Então, as principais complicações da doença diverticular do cólon ou diverticulose é diverticulite ou sangramento. Ou sangramento. O sangramento é a segunda complicação mais comum da doença diverticular do cólon, tá bom? Então, a diverticulite é o primeiro, porque geralmente a gente vê muitos casos, né? E são muitas vezes indicações cirúrgicas também. Vamos passar para o próximo. E aí, vamos falar um pouco da colonoscopia, né? Que quando a gente está diante de uma suspeita, vamos falar aqui, de uma doença inflamatória intestinal que seja, mesmo que a gente ainda não tenha detectado sangramento, que a gente está com suspeita de alguma doença diverticular, que tem uma história familiar de câncer, que tem
Qualquer uma indicação precisa, além da idade, né, para você fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, essa vai ser a modalidade diagnóstica e terapêutica de escolha. Por que diagnóstica e terapêutica? Porque muitas vezes, agora aqui falando especificamente da doença diverticular, durante o procedimento da endoscópico, né, da colonoscopia, você consegue fazer já algum procedimento terapêutico. Em particular, quando se faz colonoscopia, por exemplo, você acha pólipos, né? Pólipos no colo. Você já tira aquele pólipo, porque você sabe que pólipo também pode ter uma diferenciação metastática, não, carcinogênica, né? Toda essa questão da diferenciação celular. Então, qualquer lesão que você achar, assim, você pode resolver também endoscopicamente. Então, essa endoscopia, essa colonoscopia, ela pode ser seja diagnóstica que terapêutica. Seria de escolha para tudo, mas muitas vezes não vai ser suficiente, por exemplo, na doença diverticular. Então, aí a abordagem cirúrgica pode precisar ser indicada, ok? Então, mas isso assim, como eu acabei de dizer, em último caso, realmente se não tiver como resolver endoscopicamente, porque aí é bem menos invasiva, é claro, né? E lembrando que a colonoscopia é sempre, para colonoscopia é sempre necessário um preparo bem adequado. Então, tem que ser feita num paciente estabilizado clinicamente, né? Outra coisa importante na doença diverticular, eu esqueço até que aqui nesse slide a gente está falando de doença diverticular, é aumentar a ingestão de água e fibras, né, para fazer funcionar melhor esse intestino, para melhorar os movimentos peristálticos, para limpar bem esse intestino, para evitar, né, para prevenir, né, a inflamação, que é a principal complicação, que é a diverticulite, tá bom? Então, uma abordagem terapêutica importante do tratamento da doença diverticular é aumentar a ingestão de água e fibras. Isso a gente está falando antes das complicações, né? Vamos lá, próximo. Próximo. Ok, vamos falar do câncer coloretal, que, como eu falei para vocês, eu não sei se a gente trouxe alguma prevalência aqui, mas a gente sabe que é um câncer que está com uma prevalência em aumento progressivo, por isso, inclusive antes, a investigação diagnóstica era, a indicação de colonoscopia era depois dos 50, e agora já baixou para os 45, então é muito importante que a gente faça a investigação do câncer coloretal. Em caso de hemorragia digestiva, é necessário descartar, eu estou lendo aqui o slide, podem me acompanhar, descartar o câncer coloretal pela gravidade da doença, é lógico, né? O câncer coloretal ocorre na mesma faixa etária das outras etiologias de sangramento. Eu estava falando, a idade, inclusive, foi baixando, né, para a indicação de colonoscopia. Geralmente, o sangramento no câncer coloretal é indolor, intermitente e de natureza lenta. E ele pode ser acompanhado de anemia ferropriva. É um quadro típico nas provas. Vamos lá ver. Idoso, anemia ferropriva crônica, perda oculta de sangue nas fezes, ok? E emagrecimento sem explicação. Então, vamos pensar nesse quadro diante desse paciente. Eu estou lendo aqui, estou realmente vendo o meu paciente desta semana. Estou seguindo um paciente assim essa semana. Esse paciente, ele internou por outro motivo, clínica médica, né? 75 anos, homem. E aí, eu detectei uma PCR elevada, né, uma proteína C reativa, ou seja, esse paciente tem alguma outra inflamação, como mais já idoso, vamos investigar a urina, vamos investigar pulmão, que são os principais focos e tal.
Mas esse paciente, no decorrer da internação, ainda está internado, apresentou um quadro de diarreia fugaz. Teve e parou. Ok? E agora o que a gente faz? Falei, bom, pesquisa de sangue oculto. Peguei 3 amostras de fezes. Uma das amostras veio positiva, tá? Agora a pergunta é indicado fazer a colonoscopia nesse paciente? Ou seja, pela idade dá para fazer, pela situação clínica dele dá para fazer. E outra, aí veio o dado e entra aqui de novo nesse último quadro aqui que a gente está vendo, que é um paciente com anemia ferropriva. E no caso dele não foi crônica, ele está até com sangramento que me parece ser, porque eu ainda estou investigando esse paciente, eu estou acompanhando, ele está internado, ele foi caindo a hemoglobina em um mês, caiu tipo de 13 para tá chegando em 11, estava 11,5 ó, de ontem, entendeu? Então, é um paciente que está sangrando, né? Veio só uma amostra positiva, mas eu vou considerar essa amostra, né? E eu vou indicar fazer a colonoscopia. Infelizmente, a nossa aula aqui já vai ter acabado, eu não vou ter como dar o feedback para vocês. Mas é um quadro clássico que se encaixa exatamente aqui no nosso slide para a gente investigar cuidadosamente presença de câncer coloretal. Não estou dizendo que o paciente tenha, estou dizendo que nós temos obrigação de investigar. Ok? Um sangramento de natureza lenta, como diz ali, sangramento indolor, né? Ele teve um quadro de uma diarreia, um episódio, não um quadro, um episódio de uma diarreia, assim, que poderia até ser alguma comida que ele não fez bem, alguma coisa assim, sem importância, mas eu fiquei atenta e eu disse, não, vou pedir um sangue oculto porque essa PCR está aqui, não tem infecção urinária, não tem pulmão, vou pedir alguma coisa nessas fezes, né? E aí realmente veio uma amostra positiva e nós estamos continuando a investigar e já pedi hoje a colonoscopia para ele. Então, para vocês verem, está atento no teu paciente. Próximo. Bom, eu acho que para fechar o tema de hemorragia digestiva, a gente deu uma boa pincelada, né? Eu não sei quanto tempo a gente está aqui, mas só para fazer um resuminho, a gente falou de hemorragia digestiva alta e aí subclassificou hemorragia digestiva alta varicosa e não varicosa, né? A não varicosa, associada às doenças dispépticas, em particular as úlceras pépticas, que está muito associada ao uso de anti-inflamatórios não esteroides e ao H. pylori, e a hemorragia digestiva alta varicosa, muito ligada à cirrose hepática, ligada não, a causa principal é a cirrose hepática com hipertensão portal, ou seja, a hipertensão portal por cirrose hepática. E aí é toda a abordagem que a gente falou de profilaxia, né, dessas varizes preferencialmente esofágicas ou gastroesofágicas, associada ainda à possibilidade de sangramento alto à gastropatia hipertensiva secundária a essa hipertensão portal. O que mais que a gente falou? Falamos da profilaxia, né, do sangramento e também associado à profilaxia, um paciente que sangrou por varizes de esôfago, é um cirrótico com ascite, também fazia a profilaxia da peritonite bacteriana espontânea, né, e daí a gente passou, estou fazendo um resuminho, né, a gente passou para a hemorragia digestiva baixa e eu destaquei entre as causas principais de hemorragia digestiva baixa a doença diverticular do cólon e o carcinoma coloretal. Tá, mas lembrando que isso pode estar nível de delgado também, esse sangramento, associado a outras situações. Eu destaquei aqui as principais e chamei a atenção, em particular, para o diagnóstico do câncer coloretal, que é muito importante que seja feito temporaneamente para que se possa intervir com eficácia. Ok, gente, eu fico aberta para perguntas, se alguém tiver pergunta para fazer.
De tratamento, eu acho que a gente falou bastante, me apresentei também para vocês, eu sou Ana Ruth, né? Vocês me conhecem, e estou à disposição de vocês aqui. Então é isso, doutora, muito obrigado. Foi uma aula sensacional, uma aula que a gente realmente é muito mais comum do que aquilo que a gente aborda na faculdade como um todo, porque além de meandros dentro de prática clínica, a gente também tem muita coisa realmente que a gente muitas vezes não presta atenção dentro do estudo do paciente como um todo, mas que é realmente muito importante. E para você que quer seguir a doutora Ana Ruth, ficar sabendo sobre mais novidades sobre ela e sobre os conteúdos dela, ali embaixo a gente tem um QR Code que direciona diretamente para o Instagram dela. Então, muito obrigado, doutora. É uma honra ter a senhora aqui sempre. Eu vou lembrar também que no Instagram a gente está com um programa, né, um link que está do nosso curso no YouTube, né, que com uma sequência de aulas, de preparações, sempre falando de qualidade de vida, de metabolismo, de doenças relacionadas à gastroenterologia, à hepatologia, e a gente espera poder estar sempre contribuindo, né, na prevenção, principalmente, dessas doenças. É isso aí. Muito obrigado, doutora. De verdade. Obrigada a vocês.